Não lembro quando é que foi, umas 3 semanas, 2 semanas. Foi dia 20 passado, né? O Alexandre disse, olha, agora no mês de janeiro, no segundo sábado de janeiro, a gente precisa de uma pessoa bonita, que fale bem, esbelta, que atrai o público para pregar na nossa igreja. Como eu não encontrei ninguém assim, tu pode vir? Eu, tá bom, então já que a gente não conseguiu ninguém dessa forma, vou lá. Né? E fico muito feliz, eu venho nessa igreja pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. Toda vez que o Grupo Osanas vem cantar, eu venho aqui para estar junto com os amigos. E pensando o que falar no segundo sábado do ano. Ano novo, vida nova, novos ciclos. Vai querer dizer que você não é assim também. Vai querer dizer que na sabedoria de Deus não é muito bom que nós tenhamos ciclos. Que encerrou o ano de 2025, começou 2026 e agora o que acontece? Eu tenho novos planos, recomeço. Eu tenho novas oportunidades. Quem não gosta de novas oportunidades? Eu gosto de novas oportunidades. Você fez planos para 2026? Fez ou não fez? Fez, né? Você fez planos. Eu fiz planos também para 2026. Fiz planos para 2025, para 2024. Eu fiz planos também. Por exemplo, eu fiz planos lá em 2024 e 2025 que eu iria na academia. Cumpri 50% do plano. Amém? Eu paguei a academia todo mês, eu só não fui. Mas eu paguei. Todo mês na fatura do cartão vem academia. Eu estou lá firme e forte, contribuindo. E ir é um pouco mais complicado, né? Tem sido um grande desafio. Mas o que me chama atenção é os planos que a gente faz, né? Nesse próximo ano eu vou na academia, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano, eu vou trabalhar menos, né, Alexandre? Vou cuidar mais da família, vou dar mais atenção para a família. Mas o que me incomoda é como tem gente que nos ensina a fazer planos. Hoje nós temos muitos coachings, muitos influencers. E a gurizada mais jovem é mais ligada, assim, no Instagram, no TikTok, nem sei qual é que são todas as redes sociais que tem hoje. O pessoal com um pouco mais de cabelo branco é mais do Facebook, né? Alguns querem citar o Orkut, inclusive, mas eu acho que não vai ser citado. Mas são mais do Face. Eu já brinco com a minha mulher, de vez em quando, eu vou abrir o obituário no Facebook, né? É impressionante, né? O que aparece de obituário em Facebook. Começo a pensar nos planos e as pessoas me ensinando a fazer planos. E falando sobre sucesso. Falar em sucesso, eu perguntei para o Alexandre, até que horas vai o culto? Ele disse, cara, tu pode pregar até meio-dia, mas 11h30 o pessoal vai embora. Então eu também vou caminhar no sucesso para terminar antes das 11h30. E interessante quando as pessoas falam em sucesso, esses influencers, eu acho interessante também que tem muita gente que não sabe trabalhar e quer me ensinar a trabalhar. Você já percebeu isso? Como nós temos especialistas agora dando opiniões sobre tudo que é coisa, e tem muita gente que segue. E eu comecei a dar uma olhada então, nas redes sociais, o que é sucesso. E eu fiz um paralelo. E rapidamente, nessa meditação desse sábado pela manhã, eu quero te convidar para que nós façamos um paralelo sobre o que é sucesso para os influencers, os coachings e para o mundo aí fora, e o que realmente é sucesso perante a palavra de Deus. E por falar em palavra de Deus, e quando eu falei em ler a Bíblia num ano, o famoso ano bíblico, eu queria compartilhar contigo, quem sabe você já ouviu isso, mas eu quero te relembrar um novo ano, sobre uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. O americano adora pesquisa, e eu também gosto de pesquisa, gosto de números. E foi feita uma pesquisa com 40 mil pessoas, com a faixa etária de 8 anos até 80 anos. Sobre a importância e se sobre a leitura da Bíblia, se ler esse livro muda alguma coisa na minha vida e na tua vida. Será que muda alguma coisa ler a Bíblia? Será que realmente muda a vida da gente? E nessa pesquisa foi descoberto com 40 mil pessoas de 8 a 80 anos o seguinte: se eu ler a Bíblia uma vez por semana, o resultado é quase insignificante. Não acontece nada na vida da gente. Ler uma vez por semana. Se eu ler 3 vezes por semana, acontece algo diferente no meu mapa neurológico. 3 vezes por semana. Mas foi descoberto que se eu ler a Bíblia 4 vezes por semana, há uma mudança radical na minha vida. E eles quantificaram isso em números. Para as pessoas que leram a Bíblia 4 vezes ou mais por semana, houve 30% de queda no sentimento de solidão. Diminuiu em 32% o problema com raiva, falta de controle.
reduziu em 40% a amargura nos relacionamentos com a esposa e com os filhos, ou com o marido e com os filhos. O alcoolismo diminuiu em 57%. O sentimento de estagnação espiritual reduziu em 60%. O contato com pornografia diminuiu em 61%. Interessante. Hábitos positivos e compartilhamento da fé. Alguém chuta em quantos por cento aumentou? 200%. E o aumento no discipulado, 230%. Pela leitura de 4 vezes da Bíblia na semana. Nossa, depois de eu ler isso, eu pensei, poxa, vamos fazer um paralelo, né, sobre o que dizem ser bem o sucesso para 2026, que se eu vejo nas redes sociais, na televisão, o que é ter sucesso e o que a Bíblia diz. Eu vou pedir para o irmão lá da mídia me ajudar. A primeira coisa que eu descobri que para ter sucesso, eu preciso ser bem-sucedido. Lá em Provérbios 16:3, a Bíblia começa a me dar a resposta. O que a Bíblia diz quanto a isso? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia em quem? No Senhor. Em Josué 1:8, temos uma outra parte que Deus fala sobre isso. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto tudo que há nele escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. O mundo diz que para ter sucesso tem que ser bem-sucedido. Falar da lei, falar do livro, cuidar de andar de acordo com o que está escrito nesse livro me faz o quê? Bem-sucedido. Outra coisa que eu li que me faz ter sucesso. As pessoas de sucesso têm energia, são incansáveis. O que diz lá em Isaías 40:31? O que diz a Bíblia? Mas os que esperam no Senhor renovam o quê? Como que eu tenho energia e sou incansável? Esperando no Senhor. Sobem como asas, como a águia. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Qual é o segredo? Esperar no Senhor. Ah, o cara que tem sucesso é um vencedor. Eu não trabalho com derrotados, só com vencedores. Eu só escuto isso. Todo mundo hoje só fala em vitória, 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 vitória. Ninguém perde. E o que diz a Bíblia para nós quanto a sermos vencedores? Qual é a receita? Romanos 8:37. Em todas as coisas somos o quê? Mais do que? Por meio de quem? Daquele que nos amou. Somos vencedores em Jesus. Esse é o sucesso de ser vencedor. Vencedor em Jesus. Uma coisa que me irrita é que todo mundo tem plano para mim. Todo mundo tem uma receita do teu sucesso, todo mundo tem um plano para ti. Se tu fizer isso, fizer aquilo outro, tu vai te dar bem na vida. E qual é que são os planos de Deus? O que a palavra de Deus ela fala para mim? Lá em Jeremias 29:11. Vamos ler junto? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Quem está dizendo isso? Deus está dizendo. Eu é que sei que tenho pensamentos a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos do quê? De paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nossa, Deus tem planos para mim? Puxa vida. Deus tem planos, os pensamentos dele é o quê? De paz e não de mal. Outra coisa que dizem que para ter sucesso tem que ser forte, ser corajoso, faça a sua própria história. Você é dono de si, faça a sua própria história. Mas é isso que está escrito na Bíblia, irmãos? Josué 1:7 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais o quê? Bem-sucedido por onde quer que andares. A força está dentro de mim mesmo, ser forte, ser corajoso, eu que decido? Ou estar e não se desviar da palavra de Deus? Onde é que está isso? E se tem uma coisa que hoje em dia se bate muito forte,
é que a resolução de todos os problemas está dentro de mim. Você não tem visto isso aí na internet? Ou nos programas de televisão? Não, você tem uma força interior. Você tem que buscar dentro de si próprio a sua força. Você tem que buscar a solução dos seus problemas dentro de si mesmo. Tem ou não tem? Mateus 6,33, acho que todos nós conhecemos, né? Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e toda o quê? A sua justiça. E todas as coisas vão acontecer o quê? Eu busco dentro de mim a solução dos problemas? Eu busco o poder dentro de mim, a força dentro de mim, a coragem dentro de mim. Eu busco aonde? Em Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quantas coisas? Todas. Poxa, quer dizer que aquele carro maravilhoso que eu sonho, Deus vai me dar. É isso que está escrito aqui? É isso, irmãos? O Jesus que eu acredito, ele diz que na palavra dele, ele diz que eu fui moço, agora sou velho e jamais vi o quê? O justo mendigar o quê? O pão. E que Jesus, ele atenderia as minhas necessidades. Necessidade é diferente de desejo. E Deus é muito bom, que muitas vezes ele não dá o que eu desejo, ele dá o que eu preciso. Olha a diferença. Deus muitas vezes dá o que eu preciso e não o que eu desejo. Porque Deus quer o quê? O melhor para nós. E ainda sobre que tudo está dentro de mim, a força dentro de mim, Filipenses 4,13, vem dizendo que tudo posso naquele que me fortalece. O que eu estou tentando dizer rapidamente? Eu disse para o Alexandre que ia ser muito rápido hoje de manhã. Que a resposta para as minhas ansiedades, que a resposta para o sucesso, está aqui. Está aqui. A gente tem uma visão de sucesso no mundo. Eu também tenho a minha. A gente acredita que uma pessoa de sucesso é aquela pessoa, vou dizer, falar para os jovens, né? É aquela pessoa que perseguiu a sua carreira, conseguiu, quem sabe, se formar na faculdade, ter um bom emprego, né? Eu também penso nisso, também penso. Só que lá em Salmos 37, verso 5, vem dizendo um verso que não precisa colocar, até porque eu não passei para você, porque isso aí eu acho que todo mundo sabe de cor. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia em quem? Nele e o mais... Oi? Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nossa, isso é complicado. E quem sabe até agora eu falei só em teoria. Ah, maravilha. Estamos falando em teoria, tudo bem, está na Bíblia. E eu tenho pavor do evangelho coaching também, né? Aquele que fala e não demonstra as coisas. Apesar de que nós abrimos a palavra, falamos até agora 12 versos da Bíblia. A palavra de Deus foi aberta. Em 6 de dezembro, eu e minha esposa e mais 2 amigos fomos para Passo Fundo para fazer a celebração do Mistério Jovem. Tu coloca para mim a imagem, filho? E lá em Passo Fundo eu encontrei a Dani. A Dani, ela morou aqui em Novo Hamburgo 1 ano. Canta maravilhosamente bem. Nossa, que guria que canta. Eu encontrei a Dani e 2 coisas me marcaram muito no nosso encontro. Essa menina tem só 22 anos, irmãos. Só 22 anos. E me marcou 2 coisas. Uma das coisas que me marcou, que quando eu preguei no sábado de tarde, eu contei que no dia 14 de outubro do ano passado, eu estava conversando com meu pai pelo WhatsApp e foram as últimas palavras que o pai escreveu, porque naquele momento ele teve um infarto e faleceu. E falei lá em Passo Fundo que eu não sei quanto tempo eu vou viver, como é que vai ser a minha vida, mas eu sei em quem eu creio e o que eu tenho que estar preparado. E no final, a Dani veio conversar comigo e com a Dete, com a minha esposa, com lágrimas nos olhos, e ela disse uma das coisas que me marcou. Ela assim, eu acordei numa noite em outubro e não conseguia parar de pensar em vocês. Que fazia anos que a gente não se via. E Deus me deu uma vontade incrível de orar por ti. Eu me ajoelhei e orei por ti. Essa menina que foi membro lá com a gente, uns 2 anos antes, Deus impressionou ela a orar, que eu achei que tu precisava da minha oração. E eu orei por vocês.
Isso foi uma coisa que impressionou. Mas a outra coisa que impressionou e que tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre sucesso, sobre entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e o mais tudo fará, foi que eu disse, daí, Dani, quase formada, minha filha. Vai ser minha colega, a Dani está se formando em administração de empresas. Ela olhou para mim e disse assim, não, inclusive estou fazendo vestibular novamente. É mesmo? Sim, eu vou trocar de carreira. Nossa, por quê? Ela assim, eu venho orado muito, pedindo para Deus que eu quero entregar minha vida para Ele e que Ele me mostre como que eu posso ser útil para a pregação do Evangelho, que eu quero ser uma missionária. E Deus impressionou o meu coração e eu tranquei meu curso e estou fazendo vestibular para enfermagem. Porque Deus está me mostrando que eu posso servi-lo melhor no campo missionário como uma enfermeira. Uma menina de 22 anos entendeu que entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, mais tudo fará. O Moisés, ser humano, empresário, administrador, diz para minha filha, não faz isso, está quase te formando em administração, segue na carreira, faz um mestrado, um doutorado e vai adiante. Mas esse é o Moisés do plano terrestre. O Moisés do plano espiritual já pensou, meu Deus, que exemplo essa menina é para mim. Porque ela teve coragem de orar a Deus. Coragem. E pedir para Deus mostrar o que Ele queria que fizesse para a vida dela. E ela com 22 anos está mudando totalmente o curso da sua vida. Eu quero que vocês orem pela Dani. Próximo slide. Esse casal aqui. Ele já esteve nessa igreja aqui, mas ele era menino. Aliás, eu vim na inauguração dessa igreja. Eu não sei quanto tempo faz, mas eu lembro da inauguração dela. Era bem diferente, está bem melhor, né? Parabéns. Esse é o pastor Eliezer Oliveira. E a Sabrina, a esposa dele. Eu não sei qual é que era o sonho de vocês de menino, de adolescente, mas eu tinha um sonho. Eu queria ir para os Estados Unidos, queria ir embora daqui. Queria ter o meu green card, a minha cidadania americana. E não vê que o Eliezer e a Sabrina, eles moram no lado de Washington. Que eu vou falar muito particular agora, mas eu e a Dete, nós éramos muito fãs de assistir NCIS. E no NCIS, eles moravam lá em Bethesda, nos Estados Unidos, que era no lado de Washington. Eu tinha um sonho de vida, um dia eu vou conhecer Bethesda. E em 2022 eu conheci Bethesda, porque eu fui na casa deles. Eles moram lá. Eles têm um apartamento lá. Eles venceram na vida. Sucesso. Estão na América. Próximo slide, querido. A gente foi caminhar em Washington com eles, e aí a Sabrina, ela disse assim, olha, estava um calor danado, ela assim, se vocês quiserem tomar uma água e ao banheiro, eu trouxe a chave de onde eu trabalho. Eu disse, nossa, que legal, né? Não fazia ideia o que ela fazia na vida. E a gente foi com ela no trabalho dela. Para nossa surpresa, ela trabalha na Universidade George Washington. E como brasileiro, a gente pensa, o que ela faz lá? Ela trabalha na limpeza, serve café? O que ela faz lá na universidade? Daí a gente foi caminhando e subimos no prédio da faculdade. Ela tem uma sala com o nome dela. Ela é professora, doutora, pesquisadora da universidade. Próximo slide, por favor. Aqui alguns diplomas dela. Professora doutora Sabrina Figueiredo. O próximo. A gente estava caminhando lá e eu lembrei disso porque a gente tem o livro da esperança, né? E às vezes a gente se queixa aqui, e o Alexandre falou muito em trabalho missionário hoje na lição, e a gente tem um livro que a gente vai entregar para as pessoas. Lá nos Estados Unidos a gente não pode entregar o livro para as pessoas. Me chamou a atenção que a gente estava caminhando e eu encontrei o livro O Grande Conflito, que é The Great Controversy, né? Largado, eu disse, cara, esqueceram de um livro aqui. Não esqueceram. A gente não pode abordar uma pessoa e entregar um livro aqui. Eu firo a lei. Eu não posso ir lá na casa da pessoa e deixar um livro. Eu posso ser preso por isso. Nós colocamos os livros nas praças, nos bancos de praça, para que as pessoas passem e elas voluntariamente podem pegar e levar. Isso eu posso. Isso, meu Deus, que desafio. Próximo. Onde é que a gente tirou essa foto? É esse aí o próximo? Beleza. Esse aqui é o Instagram do pastor Eliezer Oliveira. Por que eu estou mostrando isso? Você pode segui-lo também. Está ali. PR_Eliezer Oliveira. Pode ver que as meditações que ele faz em inglês, faz em espanhol e em português. Por que eu estou falando tudo isso? E o que tem que ver isso com entrega teu caminho, o Senhor confia nele e mais fará? Eu vou explicar agora por quê. Pode deixar nesse slide, não precisa tirar mais, tá? Quando eu estive lá conversando com o Eliezer, que conhecia desde menino, o Eliezer contou de um sonho que ele tinha, que ele queria continuar pregando.
E eu dizia assim, nossa, cara, tu tem mais um sonho, tu já está pregando, tu já trabalha na capelania de um hospital. Ele assim, cara, mas lá na Bélgica, a igreja é muito fraca. Ninguém está indo para a Bélgica. E aquilo na minha cabeça é incompreensível. Como que um cara que hoje ele já está uns 25 anos nos Estados Unidos, fala inglês, tem apartamento em Bethesda, a mulher é professora, doutora da universidade, tão bem pra caramba, né? Ele é pastor num hospital. Como que esse cara aqui para Bruxelas? Fazer o que lá? E o Eliezer, ele orou muito a Deus, ele e a Sabrina. E eles estão há 3 anos tentando ir para a Bélgica. E o inimigo tem colocado percalços para eles. E agora, finalmente, parece estar sendo visto de trabalho. E ele tem ido a cada 2 semanas à Bélgica pregar na igreja hispana, na igreja língua portuguesa e também inglesa em Bruxelas. Ele não alcançou, quem sabe, o sonho do sucesso. Mora nos Estados Unidos. Eu brinco, ganha em dólar. Muito bem estabelecida, a esposa também. E mesmo assim, ele orou e entregou a vida a Deus. E, Senhor, me mostra o que tu queres que eu faça para o resto da minha vida. E está abrindo mão de tudo para ir ser pastor em Bruxelas, na Bélgica. Eu e minha esposa tiramos um tempo e começamos a estudar sobre a Bélgica. Como é que funciona o país. E se tem um lugar que eu não quero morar, não gostaria de ir para Bruxelas. Morar. Primeira coisa que se ataca naquele país, família. Acabar com a família. País ateu. Mas e aí? E se ninguém quiser pregar lá? E se ninguém quiser ir testemunhar lá? Como que eles vão ficar sabendo que Jesus morreu por ele na cruz? Por eles na cruz? Eu vim falar hoje de manhã para vocês sobre sucesso, sobre a maneira que eu tenho que fazer meus propósitos para atingir o sucesso em 2026. Vim conversar com vocês que quem sabe os planos que vocês fazem ou fizeram para 2026 não aconteçam. Mas o melhor plano é entregar a nossa vida para Deus. Confiar nele e que os planos de Deus aconteçam na nossa vida. Qual é o plano de Deus para a tua vida em 2026? Bom, um é para todos nós. Ele quer nos salvar. Se ele não quisesse, não teria morrido por nós. Jesus veio aqui nessa terra para nos salvar. Esse é o primeiro plano. O segundo plano que Deus tem para a tua vida, tu vai descobrir quando tu orar e entregar o teu caminho nas mãos de Deus.